Então, assim, eu conto, sei lá, se você pegar qualquer contador de história, ele vai ter certeza que ele gera no outro uma série de emoções e tal. Mas isso é anedótico, assim, a gente nunca teve uma evidência empírica que isso acontece. E aí eu falei, cara, eu quero ver isso. Será que a história causa isso mesmo? Ou é o que eu tô achando que causa, porque eu acho mais legal? Né? Então o que a gente fez, cara? A gente ficou 9 meses no hospital da Rede D'Or São Luís, aqui em São Paulo, no Jabaquara, que é um hospital infantil. E a gente foi estudar o impacto da contação de história em crianças na UTI. Então a gente selecionou aleatoriamente 80 crianças e separamos essas crianças também aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo recebia meia hora de contação de história e o outro grupo recebia meia hora de um jogo de adivinha. O que é o que é? Cai em pé, corre deitado e tal. E o que a gente fez? Isso era um grupo controle, né? Por quê? A gente precisa ter muita certeza de que o impacto, se existir, que a gente está vendo, se deve à contação de história. E não, por exemplo, à interação social. Os meninos estão na UTI, sentindo dor, longe dos amiguinhos, longe de casa. Verdade. Qualquer barato que você fizer ali, o moleque vai achar o máximo. Então, como é que eu posso garantir, né? Então, o que a gente fez? As 2 intervenções, né, contação de história e adivinha, os mesmos contadores, que faziam um, fazia a outra, eram contadores de uma instituição muito legal, que chama Associação Vive e Deixe Viver, que treina contador de história para trabalhar em hospital. É muito massa, é um trabalho, assim, fenomenal. Há 25 anos já que esses caras fazem, é muito massa. Então são contadores muito experientes. Então eles faziam as 2 intervenções. Eles contavam a história e também faziam a adivinha. Então a gente garantia que era o mesmo tempo, que eram as mesmas pessoas. O tipo de interação era semelhante. O que variava é que um tinha narrativa, tinha história e o outro não tinha. O outro era pensamento, memória, cognição, no sentido de imaginar, causalidade e tal. E não tinha fantasia, não tinha narrativa, não tinha contação de história. E o que a gente fez, cara? A gente coletou, antes e depois das 2 intervenções, a gente coletava saliva da criança. Botava um algodãozinho na boca da criança, que ele gerava saliva, a criança cuspia num potinho. A gente pegava, então, antes e depois das 2 intervenções, a gente conseguia medir a ocitocina e o cortisol antes e depois, pela saliva da criança. Por quê? A ocitocina é um neuropeptídeo ligado à constituição de vínculo afetivo, de vínculo social, de confiança. E o cortisol, o hormônio do estresse. A gente já sabe disso. Então a gente tinha esses 2 biomarcadores antes e depois das 2 intervenções. A criança também, ela respondia uma escala de dor. Mostrava umas carinhas para ela e ela dizia se a dor dela estava muito ou estava pouca. Ela também respondia antes e depois. E só no final a gente mostrava para a criança 7 cartas, cada um com um desenho de algum objeto hospitalar. Então tinha algum elemento hospitalar. Então tinha um prédio que era o hospital, tinha enfermeira, tinha médica, tinha injeção, assim vai. A criança podia falar o que viesse à cabeça dela, na hora que ela via a carta. A gente fez isso. E quais foram os resultados que a gente achou, cara? A gente viu que nos 2 grupos, como eu já esperava, a ocitocina aumentou. Aumentou a coisa de confiança, aumentou. Só que a contação de história aumentou 2 vezes mais. Caramba, Foi cara. explodiu o troço. O cortisol despencou nas 2. Só que na contação de história foi 2 vezes mais. Caiu muito mais o estresse da criança. E o que para mim é o mais bacana, a sensação subjetiva de dor da criança. Caiu na escala de dor que ela colocou, caiu nos 2 grupos, mas na contação de história caiu 2 vezes mais. Ou seja, a criança sentiu muito menos dor depois de meia hora de história, cara. E quando a gente pega a fala da criança para cada um daqueles elementos, a gente faz uma análise semântica que você consegue pegar as palavras que têm emoções positivas ou negativas. Então eu consigo saber quanto que a fala dela foi positiva emocionalmente ou negativa emocionalmente. E a gente vai vendo para cada um daqueles elementos. E olha que bacana. As emoções positivas foram maiores só para o grupo de contação de história, para 3 elementos: hospital, médica e enfermeira. Então, por exemplo, você mostrava a carta de enfermeira para um menino do grupo de adivinha.
Aí ele olhava para aquilo e dizia: a enfermeira é aquela mulher má que vem me causar dor aqui, me dando uma injeção. A criança que passava pela cotação de história, para a mesma carta, falava assim: a enfermeira é aquela mulher que vem cuidar de mim para ir embora para casa. Que loucura, cara. Não é demais, cara? Você mostrava o prédio do hospital, a criança da contação de história falava assim: esse é um lugar que as pessoas vão para morrer. Ou esse é um lugar que as pessoas estão doentes. Mostra para as crianças que passaram pela contação de história, ela vai dizer: esse é o prédio que a pessoa vai para melhorar. Cara, isso é meio mágico, né? Como o fato de... Tirando até um pouco a abstração do que é contar a história, é literalmente só informação. Você mandou informação pra essa criança, organizada de uma certa maneira, e aquilo fez ela se sentir melhor, cara. É, mas tem um detalhe aí. Não é só mandar informação. Olha só. O cientista, ele sempre quer entender por que a gente quer fazer as coisas, né, os mecanismos e tal. E uma das perguntas é: por que a gente gosta tanto de história? Cara, isso aqui que a gente tá fazendo é contar história. Por que tem pessoas assistindo esse troço agora? Se você pegar a guerra hoje financeira, são os streamings. Netflix, esse troço tudo, bilhões e bilhões, só história sendo contada. História anabolizada, né? Porque tem imagem, tem som, mas é história contando. E aí a pergunta é: por que isso acontece, cara? A gente não conhece, Lutz, uma civilização, cara, que não tenha contado história. A gente não conhece uma organização social que não contava história. Sempre conta história. E aí tem um paper na Nature Communication, acho que em 2015, eu acho, mostrando o seguinte, cara: de fato isso que você falou é real. Quando você vai analisar as histórias mais antigas possíveis, aquilo ali está passando informação que são úteis. Então, por exemplo, o que está por trás do Chapeuzinho Vermelho é: não anda no escuro de noite porque o estranho pode ir lá e te matar. O desenho rupestre, caverna, Verdade. como é que eu mato bicho? Eu posso contar uma história para te dar uma informação de onde eu caço, onde vai ter animal, onde não vai. Só que isso não é suficiente, cara. Por quê? O que você acha que a galera assiste mais? Telecurso segundo grau ou Netflix, cara? Netflix. Porque tem algum troço aí que tá para além de só informação, sacou? E aí teve um cara que publicou na PNAS, que é um dos maiores jornais científicos do mundo. Ele foi em 2014, ele ficou em vários povos na África do Sul, se eu não me engano, que são povos, cara, que vivem como os nossos caçadores-coletores mais antigos. E aí o que esse cara viu? Olha que foda. A galera toda se reunia em rodas durante o dia para resolver os perrengues do povoado. Tipo, fulano pegou um pedaço da minha terra, né? Eu vou trocar 2 galinhas, o cara me deu 3 milho. Eram coisas do gerenciamento do dia a dia. 90% do conversa era isso. Direito de terra, quem casar com quem quando morrer, eram coisas disso. Todo mundo sentado em círculo ali. Quando chegava de noite, esses caras acendiam uma fogueira, sentava todo mundo ao redor da fogueira, e aí 85% do conteúdo dos caras era contar história. E aí o que esse cara viu? Que eles faziam aquilo ali não para passar informação, para deixar todo mundo emocionalmente vinculado. A história, a narrativa, a fantasia, ela tem esse papel de compartilhar emoções, de estabelecer vínculo emocional, de estabelecer vínculo social. É muito mais do que só passar informação. É muito mais do que só falar o que é útil, sacou? Para que eu vou contar uma história? Não tem utilidade nenhuma. Tem utilidade gigantesca, porque eu estou trabalhando esse invisível da construção das emoções. Quando eu falei informação, eu quis dizer, tipo, são só letras, né? Palavras organizadas. Cara, então, aí, cara, que é o... E aí, se você organiza elas de uma forma, você não passa emoção. Exatamente, mas de uma outra você passa. Exatamente. E aí entra a discussão final, assim, no início, é o fim do que a gente estava falando antes. É a consciência atuando no corpo. É o pensamento atuando na matéria. Essa é a dificuldade do negócio. Como é que eu te conto uma história e estou mudando uma molécula dentro do seu corpo?
Essa molécula é física. Você concorda? Sim. Verdade. Sacou? É mágico esse troço, cara. É mágico. É muito né, cara? bonito, é muito bonito. E aí, cara... Tem coisas que são mágicas, Não, é lindo. simplesmente. Então, aí eu quero, pra quem tá ouvindo a gente, cara, assim... Eu quero que a gente pense nisso, assim, porque pra você também ver o que você acha, né? Cara, a palavra, ela tem poder. Mas não nesse sentido mágico, místico. Ah, eu vou falar que eu sou rico e eu vou riqueza, sabe? Como é que chama? O segredo. Né? Assim, eu falei que eu sou rico, o universo vai me dar dinheiro, me botaram um cheque. Não é essa palhaçada de eu ficar na frente do espelho falando eu sou lindo. Eu não sou, cara. Se o seu brother ali não meteu um Rodrigo Hilbert, um filtro na minha cara aqui, fudeu o negócio. Então não adianta nesse sentido, assim, eu sou um vencedor, Não é isso. Isso não é uma coisa esotérica, não é uma coisa mística. O lance, tem um psicólogo, lembra que eu te falei, né? Eu trabalho com psicologia, filosofia e neurociência, essas três juntas, né? A parte filosófica é um russo que chama Lev Vygotsky. Esse cara, o Vygotsky, em 1920, ele vai falar o que a neurociência mostra hoje que é real. O cara era um gênio da lâmpada, um cara foda do negócio. E ele vai dizer o seguinte, cara, o significado da palavra é a unidade da consciência. Então a gente forma a nossa consciência a partir da palavra, que a gente consegue pensar a partir da palavra. A gente tem uma relação muito, muito colada de pensamento e palavra. Essas coisas estão muito grudadas. E aí, de fato, a palavra tem efeito no meu corpo, que é o que a gente mostrou com essa pesquisa de contação de história, que foi publicada na PNAS em 2021. A palavra é capaz de alterar mesmo o seu corpo e a sua mente, o seu corpo e o seu psiquismo. A gente mostrou isso. Tem uma alteração no corpo da criança, com ocitocina e cortisol, e tem na mente, que ela sente menos dor. Ela passa a reportar coisas positivas de um ambiente super aversivo. A partir da conversa, a partir da contação de história, a partir da fantasia. Então, feitiço. O que é o feitiço? É a palavra que cola em você, cara. A minha avó falava assim, te jogaram uma má palavra. Olha só que bonito. Se é um professor, ou se é um pai, se é um cuidador, e fala, se é um burro. Verdade. Aquilo ali cola na criança e acabou, cara. Tudo que ela for fazer, ela vai arrumar um jeito de provar que ela é burra mesmo. A narrativa, as histórias que a gente conta pra gente mesmo, fazem a gente ser quem a gente é, cara. Você já pensou nisso? Cara, isso é uma loucura, né? Eu só sei quem eu sou imaginando a minha história, né? Tipo, Contando pra você contando pra mesmo mim a sua mesmo, história. exato. Eu tô o tempo inteiro contando pra mim mesmo a minha própria história. Pra saber quem eu sou, como eu ajo no mundo. Pra tudo. E aí, dependendo da história que você conta pra você mesmo, você age de um jeito ou de outro. Por que todo mundo pode criticar psicanálise? Não sei. Por que essa porra funciona? É palavra, cara. Você muda a narrativa do sujeito. Por que a psicologia, seja lá qual setting terapêutico que você quiser, é a cura pela palavra? Exatamente por isso. Isso é mágico, cara. É lindo, cara. Porque ela rearranja a história que você conta, né? Exatamente. É lindo esse negócio. Cara, Isso. isso é uma... Caralho. E isso é a loucura porque é a relação corpo e mente, sacou? É um troço que tá na mente, tá no pensamento, tá atuando no seu corpo.